O vento sopra como um sussurro antigo nesta noite sem pressa, deslizando entre as folhas quase imóveis e tocando a pele com uma delicadeza que parece vir de muito longe, talvez de um lugar onde a luz demora mais para nascer. Há um brilho tímido espalhado pelo céu, um conjunto de pontos que cintilam com a paciência das coisas que não dependem do tempo humano, como se observassem silenciosamente cada pensamento que nasce no escuro. E é nesse cenário, onde o silêncio parece pensar e o ar guarda uma leve vibração que não sabemos nomear, que a pergunta que dá origem a este vídeo começa a pulsar, discreta, como se estivesse escondida entre as estrelas. Uma pergunta que muitos já sentiram sem nunca ter formulado, e que talvez tenha sido justamente o motivo que te trouxe até aqui, buscando entender o que existe entre um sistema solar e outro, entre um ponto de luz e o próximo, entre aquilo que conhecemos e aquilo que apenas intuímos. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco, porque cada noite abre uma porta diferente, e algumas portas nos levam a lugares que não podemos ver, mas podemos sentir, como quem escuta um eco distante e reconhece nele algo familiar. Às vezes parece que o universo respira devagar, e cada estrela é apenas um momento dessa respiração, uma pausa brilhante em meio a um oceano de silêncio. Mas quando olhamos mais atentamente, percebemos que o espaço que separa essas estrelas não é apenas um intervalo sem importância. É uma vastidão viva, inquieta, repleta de sutilezas que raramente enxergamos. É curioso pensar que, embora nossas lentes mais poderosas sejam capazes de capturar explosões estelares e galáxias se contorcendo em espirais perfeitas, o que há entre esses espetáculos continua sendo, para muitos, uma espécie de escuridão esquecida, como se o universo existisse apenas nos lugares iluminados e o restante fosse feito apenas de ausência. Mas o escuro nunca é apenas escuro. Ele sempre esconde alguma forma de presença, mesmo que imperceptível. Enquanto a noite se aprofunda, tudo ao redor parece desacelerar, como se o próprio ar estivesse esperando algo ser revelado. E é nesse espaço entre uma respiração e outra que começamos a perceber que o universo não se resume aos seus brilhos. Ele também é composto por tudo aquilo que acontece entre eles, por regiões tão amplas que nossa mente hesita em imaginá-las, por distâncias onde um único átomo pode ser tão solitário quanto uma ideia que ainda não encontrou palavras. É como se estivéssemos caminhando por um deserto silencioso, onde cada grão de poeira flutua sem pressa, guiado por forças invisíveis que moldam trajetórias que ninguém testemunha, mas que sustentam a própria estrutura da galáxia. A ciência tenta iluminar esse escuro com calma, revelando que o que chamamos de vazio, na verdade, pulsa com energia tênue, partículas errantes, campos sutis que se entrelaçam no silêncio. São regiões tão rarefeitas que uma única partícula pode percorrer muitos quilômetros antes de encontrar outra. E ainda assim, é nesse terreno quase deserto que surgem processos essenciais à formação das estrelas, à gravidade que organiza o caos, ao equilíbrio delicado que mantém a Via Láctea viva. A cada nova observação, percebemos que o espaço interestelar é menos nada do que imaginávamos, e mais um tipo de tecido invisível que conecta tudo como um sopro contínuo que atravessa a galáxia. Talvez seja por isso que, ao pensar nesse intervalo entre um sistema solar e outro, surge uma sensação estranha, como se estivéssemos olhando para algo que sempre esteve diante de nós, mas que se manteve tímido, esperando o momento certo para ser notado. Que essa sensação se parece com abrir uma janela numa madrugada silenciosa e perceber que o escuro do lado de fora não é vazio, é apenas mais profundo do que o esperado, cheio de camadas que só se revelam quando nos permitimos ficar em silêncio por tempo suficiente. O intervalo entre as estrelas funciona como um espelho distante. Quanto mais tentamos vê-lo, mais ele nos devolve perguntas que não sabíamos que tínhamos. Talvez possamos imaginar assim: se cada estrela é uma história, então o espaço entre elas é o capítulo que ainda não foi escrito,
o trecho onde a narrativa respira antes de seguir adiante. E é nesse espaço invisível que entendemos um pouco mais sobre nós mesmos, porque também vivemos entre momentos, entre memórias, entre expectativas. Há algo de profundamente humano em contemplar aquilo que existe entre duas coisas conhecidas, como se o mistério do universo fosse também o mistério dos intervalos dentro de nós. E quando deixamos o olhar descansar no céu desta noite lenta, percebemos que a verdadeira jornada não começa na estrela, mas no caminho até ela, nesse horizonte silencioso, onde tudo é possível, onde tudo se forma, onde tudo, de alguma forma, espera. Talvez seja nesse escuro sem nome que o universo guarda seus segredos mais antigos, aqueles que só se revelam a quem observa com paciência. E assim, sem pressa, deixamos que o silêncio nos conduza para dentro desse vasto intervalo, como quem dá o primeiro passo em direção a um lugar desconhecido, mas estranhamente acolhedor, um lugar onde cada pergunta parece encontrar espaço para respirar. A escuridão que vive entre as estrelas sempre causa uma impressão estranha, como se guardasse um segredo que não se apressa em ser revelado. Quando pensamos em sistemas solares, a mente costuma viajar para mundos iluminados, órbitas estáveis, astros que circulam como se dançassem ao redor de um centro paciente. Mas basta ampliar o olhar alguns passos além dessas ilhas luminosas para perceber que existe um intervalo ainda mais intrigante, uma região onde a luz se dispersa, onde o silêncio se torna mais profundo e onde as distâncias deixam de obedecer ao que nossa intuição considera razoável. O espaço entre um sistema solar e outro não é apenas um afastamento físico, é um território que desafia a imaginação, um mar tão amplo que até a luz parece hesitar antes de atravessá-lo. E é por isso que, quando perguntamos o que existe nesse intervalo, a resposta nunca chega inteira de uma vez, mas se estende como um horizonte que se afasta conforme caminhamos em sua direção. A ciência descreve essas regiões como meio interestelar, uma expressão simples para algo que está longe de ser trivial. Trata-se de uma mistura extraordinariamente rarefeita de gás, poeira, campos magnéticos e partículas que viajam pela galáxia em trajetórias longas, quase sempre solitárias. A densidade média desse espaço é tão baixa que, em muitos lugares, há menos de um átomo por centímetro cúbico, um contraste quase inimaginável se comparado ao ar que respiramos, onde cada centímetro cúbico contém cerca de 1021 moléculas, como se fosse uma multidão invisível convivendo em nossa volta. E ainda assim, essa rareza extrema não significa ausência. É justamente dentro dessa quase transparência que ocorrem processos fundamentais. Ondas de choque atravessam nuvens distantes, fótons perdidos interagem com partículas isoladas, campos magnéticos tecem filamentos que orientam o movimento do gás e moldam aos poucos o destino das estrelas. É curioso pensar que os átomos que compõem nossos corpos já fizeram parte desse lugar silencioso em algum momento remoto, flutuando sem direção aparente, espalhados por um território tão amplo que nenhum mapa humano conseguiria registrar. Foram fragmentos de estrelas antigas, lançados ao espaço depois de explosões colossais, dispersos por milhões de anos, até se reunirem novamente, atraídos pela gravidade, para formar novas estrelas, novos mundos, novas histórias. O intervalo entre sistemas solares funciona, então, como um corredor de passagem, um espaço de transição onde a matéria se rearranja ao longo de eras cósmicas, como poeira carregada por ventos que não sentimos, mas que movem tudo o que existe na escala da galáxia. O que torna esse intervalo ainda mais fascinante é a maneira como sua aparente imobilidade contrasta com o dinamismo de suas estruturas internas. No meio interestelar, mesmo a energia mais tênue pode percorrer distâncias imensas, moldando trajetórias que nunca se repetem exatamente da mesma maneira. As ondas de rádio emitidas por estrelas jovens atravessam esse escuro com uma calma quase meditativa, registrando no caminho perturbações, densidades e campos invisíveis, como se cada ponto desse vazio carregasse uma assinatura própria. E ao observá-lo,
percebemos que a galáxia inteira é sustentada por esse fundo silencioso, por esse tecido que, embora quase imperceptível, conecta estrelas que jamais se encontrarão e sistemas que nunca saberão da existência um do outro. Para imaginar o que isso significa, é possível pensar em uma noite nublada, onde as luzes da cidade não aparecem e o que resta é apenas o peso da escuridão no ar. Mas, mesmo sem ver nada, é possível sentir a presença de coisas que não estão iluminadas. Árvores, montanhas distantes, rios que seguem seu curso no escuro. Da mesma forma, o espaço entre sistemas solares parece vazio apenas para quem observa de longe. Quando olhado com instrumentos capazes de detectar o invisível, radiotelescópios, espectrógrafos, detectores sensíveis à energia sutil, revela-se um ambiente vibrante, cheio de sinais que se cruzam, partículas que surgem e desaparecem, pequenas flutuações que carregam a memória de eventos ocorridos em lugares muito distantes. Os astrônomos estudam esse meio interestelar, observando a forma como a luz se comporta ao atravessá-lo. É comum que estrelas distantes pareçam mais avermelhadas do que realmente são, pois a poeira espalhada no caminho absorve parte da luz azul e permite que apenas tons mais quentes cheguem até nós. Essa vermelhidão interestelar funciona como uma assinatura discreta da matéria escondida, uma pista que denuncia a presença daquilo que não pode ser visto diretamente. Em alguns casos, essa poeira tão fina quanto fumaça pode espalhar a luz ao ponto de criar halos suaves ao redor de estrelas distantes, como se o universo estivesse constantemente pintando sua própria atmosfera difusa. O hidrogênio, o elemento mais abundante do cosmos, domina grande parte dessas regiões em sua forma neutra. Ele emite uma radiação específica, com um comprimento de onda de 21 centímetros, que atravessa enormes distâncias sem ser absorvida. Ao detectar essa radiação, os astrônomos conseguem mapear a galáxia como quem observa um rio subterrâneo percorrendo silenciosamente o interior da noite. E ao seguir esse fluxo invisível, descobrimos que o espaço entre sistemas solares não é apenas o lugar onde nada acontece, mas uma paisagem dinâmica onde nascem as sementes de futuras estrelas. A imagem que surge é a de um deserto cósmico permeado por brisas imateriais, onde cada grão de poeira guarda consigo uma longa história de transformações. Não se trata de imaginar um lugar árido e estéril, mas um intervalo que vibra com a delicadeza de forças muito sutis, como se o universo respirasse justamente nesses espaços mais quietos. A vida das estrelas depende desse meio rarefeito, e sua morte também. É nele que explodem supernovas, lançando materiais pesados que enriquecem o espaço ao redor. É nele que ondas de choque comprimem nuvens distantes, iniciando processos que culminam na formação de novos sistemas. É nele que a galáxia encontra seu equilíbrio, sustentada por um mar que, embora quase vazio, é essencial. E quando contemplamos tudo isso, surge uma pergunta silenciosa, quase inevitável. Se o que parece vazio é, na verdade, tão cheio de história, o que mais pode estar escondido nas regiões que não costumamos olhar? Quando a mente caminha um pouco mais fundo nesse território silencioso que separa um sistema solar do outro, começa a surgir a sensação de que o universo guarda sua respiração justamente nesses espaços intermediários, como se ali estivesse o intervalo que permite que tudo exista sem colapsar em excesso de luz. O meio interestelar, visto de longe, parece apenas uma extensão homogênea de escuridão, mas quando aproximamos o olhar, não com os olhos, mas com instrumentos que revelam o que está escondido, percebemos que esse escuro é composto por camadas, texturas, densidades e temperaturas que variam de forma quase imperceptível, desenhando paisagens que nenhum viajante humano jamais percorreu. E, no entanto, é possível imaginá-las. Regiões onde a temperatura cai para poucos graus acima do zero absoluto, onde átomos isolados vagam como pensamentos dispersos, onde a luz de estrelas distantes chega enfraquecida, distorcida, carregando consigo as marcas do caminho. Cada ponto desse vasto intervalo
é uma história microscópica, um fragmento que registra a lenta passagem dos bilhões de anos que moldaram a Via Láctea. Os astrônomos chamam de gás interestelar, aquilo que compõe a maior parte desse ambiente. Hidrogênio, hélio e traços de elementos mais pesados, distribuídos como um nevoeiro quase inexistente, tão rarefeito que uma única molécula pode percorrer dezenas de anos-luz antes de encontrar outra. Ainda assim, é desse gás sutil que surgem muitas das estruturas mais majestosas da galáxia. As regiões onde o hidrogênio se acumula formam nuvens vastas, algumas com tamanhos que ultrapassam centenas de anos-luz, verdadeiras câmaras escuras onde a luz luta para atravessar. Essas nuvens, embora invisíveis a olho nu, revelam sua presença quando observadas em comprimentos de onda específicos, emitindo sinais que nos contam sua temperatura, sua densidade, suas composições internas. É nesses lugares que a gravidade sussurra para a matéria se aproximar, iniciando processos lentos e delicados que, com o tempo, podem dar origem a novas estrelas. Ao imaginar essas nuvens, é inevitável pensar nelas como mares silenciosos flutuando no interior da galáxia. O hidrogênio que domina esse ambiente não está completamente disperso. Em muitos pontos, forma regiões conhecidas como nuvens moleculares, onde os átomos se unem para criar moléculas de H2. Essas nuvens são tão frias, frequentemente abaixo de 250 degrees, que suas moléculas se movem vagarosamente, como se o próprio tempo diminuísse o ritmo em seu interior. Dentro delas, grãos microscópicos de poeira interestelar, compostos por carbono, silício e traços de metais, atuam como pequenos abrigos onde as moléculas se formam, protegendo-se da radiação intensa que permeia o espaço. Essa poeira, apesar de representar apenas cerca de 1% da massa total do meio interestelar, desempenha um papel crucial, filtrando luz, resfriando regiões densas e permitindo que a matéria se una de maneiras que, de outra forma, seriam impossíveis. É curioso perceber que, ao observar o escurecimento e avermelhamento da luz de estrelas distantes, os cientistas conseguem mapear a presença dessa poeira invisível. A luz azul, por ser mais energética, é mais facilmente dispersa pelos grãos minúsculos, enquanto a luz vermelha atravessa o caminho com mais facilidade. Assim, quando uma estrela nos parece mais avermelhada do que deveria ser, sabemos que a poeira interestelar está espalhada entre nós e ela, modificando silenciosamente aquilo que enxergamos. É como se o universo aplicasse um filtro natural em sua própria imagem, ajustando cores e intensidades sem que percebamos. Esse fenômeno, conhecido como extinção interestelar, permite que os astrônomos identifiquem a presença de nuvens densas mesmo quando elas se escondem completamente da visão direta. Há algo de profundamente poético no fato de que essas regiões, aparentemente vazias, guardam em si os ingredientes fundamentais para que novas estrelas surjam. As nuvens moleculares funcionam como berçários estelares, mas antes de se tornarem lugares de nascimento, passam longos períodos como massas silenciosas, flutuando entre sistemas já formados. É nesse estado inicial que elas revelam seu papel no grande ciclo cósmico. Absorvem radiação, acumulam matéria, refletem campos magnéticos e, aos poucos, começam a se fragmentar em regiões menores e mais densas. Quando a densidade interna se torna elevada o suficiente, o colapso gravitacional começa, e o futuro de uma estrela é traçado. Tudo isso acontece a partir de um material que, visto de fora, parece indistinguível do próprio escuro. O espaço entre um sistema solar e outro pode conter essas nuvens longínquas, mas também abrigar regiões extremamente difusas, onde a matéria é tão escassa que a radiação ultravioleta de estrelas quentes percorre grandes distâncias sem encontrar resistência. Essas regiões ionizadas, conhecidas como plasma interestelar, emitem luz fraca e difusa, frequentemente detectada apenas por instrumentos sensíveis. A ionização ocorre quando fótons energéticos arrancam elétrons dos átomos, criando um mar sutil de partículas carregadas. Esse plasma permeia grande parte da galáxia
e desempenha um papel importante no transporte de energia, funcionando como um meio onde ondas e flutuações podem se propagar por milhares de anos-luz. A interação entre gás, poeira e radiação cria um equilíbrio admirável, semelhante ao de um mar que não está completamente em repouso, mas também não se encontra em agitação constante. Esse mar cósmico sustenta o movimento de partículas de alta energia, os raios cósmicos, que atravessam a galáxia em velocidades próximas à da luz. Eles surgem em eventos extremos, como explosões de supernovas, e carregam informações sobre processos violentos que aconteceram muito longe daqui. Ao atravessarem o meio interestelar, colidem ocasionalmente com átomos isolados, alterando sua trajetória, perdendo energia, deixando rastros quase imperceptíveis. O fato de que essas partículas viajem por milhões de anos antes de serem detectadas revela o quão vasto e conectado é o espaço entre sistemas. Pensar nesse intervalo como um lugar de passagem ajuda a compreender seu papel estrutural na galáxia. Ele funciona como um corredor onde forças sutis se equilibram. A pressão do gás empurra contra a gravidade, os campos magnéticos limitam movimentos, a radiação molda temperaturas e a poeira absorve e reflete aquilo que não pode atravessar diretamente. Nada disso é evidente à primeira vista, e talvez seja justamente essa descrição que torna o meio interestelar tão intrigante. Ele atua como um palco onde não vemos os atores, apenas as sombras dos eventos que os cercam. Esse palco existe entre todos os sistemas solares, sustentando a forma geral da galáxia e conectando regiões que, de outro modo, permaneceriam isoladas. E ao contemplar esse equilíbrio delicado, surge a impressão de que o espaço entre as estrelas guarda não apenas matéria e energia, mas também uma espécie de memória silenciosa da galáxia, fragmentos de luz, poeira antiga, ecos de explosões esquecidas. Cada ponto desse escuro parece carregar uma história que não sabemos ler completamente. Que a pergunta que fica no ar como uma brisa lenta atravessando a noite é se esse imenso intervalo não guarda ainda mais segredos escondidos na quietude de sua aparente imobilidade. Há um momento, quando seguimos mais profundamente por esse território quase invisível, que envolve toda a galáxia, em que começamos a perceber que o espaço entre os sistemas solares não é apenas uma extensão vazia, mas uma paisagem em constante transformação, como um lençol de neblina cósmica movido por correntes que não vemos. A cada passo mental que damos, surgem estruturas mais amplas, regiões onde o gás se acumula de forma desigual, criando desenhos que lembram rios sinuosos, falésias invisíveis e mares de densidades variadas. E é nesse ponto da jornada que surge um dos elementos mais enigmáticos do meio interestelar: as nuvens frias, espalhadas como arquipélagos silenciosos dentro da Via Láctea, cada uma carregando em seu interior um potencial que o olhar comum jamais reconheceria. Elas são tão extensas que algumas se estendem por centenas de anos-luz, silenciosas e quase imóveis, como se fossem parte da respiração mais lenta do universo. Essas nuvens, compostas principalmente de hidrogênio molecular e poeira, permanecem em temperaturas incrivelmente baixas, muitas vezes entre 10 e 20 kelvins, apenas alguns graus acima da fronteira onde o movimento molecular se aproxima da imobilidade. Em seu interior, a luz das estrelas sofre uma transformação profunda. Enfraquece, dispersa, perde energia, até que tudo ao redor se torna um cinza quase absoluto. Não há escuridão mais profunda do que a que vive dentro dessas nuvens, não por ausência de luz, mas porque a própria matéria absorve e engole o brilho que tenta atravessá-la. É como se cada uma fosse um abrigo onde o universo guarda suas sementes mais discretas, protegendo-as do excesso de energia, preservando-as até que o momento certo de transformação chegue. E ao pensar nisso, surge a imagem de florestas densas, onde quase nada do sol toca o chão, mas onde a vida inicia seus ciclos mais lentos e fundamentais. A presença dessas nuvens não é uniforme pela galáxia. Elas se acumulam em regiões conhecidas como braços espirais, onde a densidade do gás interestelar aumenta e onde processos de compressão acontecem com mais frequência.
Os braços espirais da Via Láctea, como o braço de Órion, onde o nosso sistema solar reside, funcionam como grandes corredores de matéria, canalizando gás e poeira ao longo de trajetórias que giram lentamente em torno do centro galáctico. Dentro desses corredores, ondas de densidade passam como marolas em um oceano, comprimindo regiões específicas do gás, criando lentamente as condições necessárias para que estruturas maiores surjam. Essas ondas não são explosivas nem abruptas. São sutis, quase silenciosas, movendo-se ao longo de milhões de anos, carregando matéria de um lado para outro sem nunca perder o ritmo. O resultado disso é uma paisagem onde regiões densas coexistem com amplos vazios, criando um mosaico que parece estático quando visto de longe, mas que revela um fluxo contínuo ao ser observado com o tempo devido. Dentro das nuvens mais densas, encontram-se regiões conhecidas como núcleos moleculares, áreas onde a densidade aumenta um pouco mais e onde a temperatura cai a níveis ainda mais baixos. Esses núcleos são como poços silenciosos de gravidade, pontos onde a matéria começa a ceder lentamente ao seu próprio peso, iniciando um processo de colapso que pode levar milhões de anos para culminar no nascimento de uma nova estrela. Ao imaginar esses núcleos, é possível pensar em cavernas submersas cheias de água densa e escura, onde pequenos movimentos têm consequências profundas, onde a pressão se acumula sem pressa e onde o silêncio guarda algo pulsante, prestes a mudar. O espaço entre sistemas solares abriga muitos desses núcleos, alguns dormentes, outros lentamente adquirindo forma e estrutura, como pensamentos antigos que começam a se organizar dentro da mente da galáxia. O interessante é que essas regiões não se formam sozinhas. Elas são moldadas por influências externas sutis, o choque de ondas de supernovas distantes, a pressão exercida por ventos estelares emitidos por estrelas massivas, o efeito gravitacional de nuvens próximas. Cada uma dessas forças altera o equilíbrio interno das nuvens, criando movimentos que, embora lentos, mudam completamente seu destino. Em alguns casos, a passagem de uma onda de choque produzida pela explosão de uma estrela há milhares de anos desencadeia um processo que, muito tempo depois, levará à formação de outra estrela. O ciclo se repete, como se a galáxia escrevesse sua história com base em eventos encadeados que atravessam eras inteiras, conectando passado e futuro através do meio interestelar. A observação dessas nuvens exige instrumentos sensíveis, muitas vezes voltados para comprimentos de onda que nossos olhos não enxergam. O telescópio espacial Herschel, por exemplo, revelou filamentos frios que percorrem essas regiões, longas estruturas que se estendem por dezenas de anos-luz e que funcionam como esqueleto do processo de formação estelar. Esses filamentos lembram veios subterrâneos, rios de poeira e gás que fluem silenciosamente pelo interior da galáxia, conectando uma região à outra com uma delicadeza surpreendente. Cada filamento possui densidade suficiente para influenciar a maneira como a matéria se acumula, orientando a formação de novos núcleos e garantindo que, ao longo de milhares de anos, estrelas surjam como frutos silenciosos desse tecido invisível. Em alguns lugares, essas nuvens se tornam tão densas que bloqueiam completamente a luz das estrelas de fundo. Esses objetos, conhecidos como bolsas escuras ou glóbulos de Bock, parecem manchas negras quando observados contra o brilho tênue da Via Láctea. São regiões pequenas quando comparadas ao tamanho da galáxia, mas carregam em si uma energia latente que pode, durante longos períodos, evoluir para a formação de sistemas solares inteiros. É como observar uma porta fechada em uma noite silenciosa. Nada indica o que acontece por trás dela, mas há uma sensação de que algo está sendo preparado, moldado, acumulado com paciência, e essa sensação se repete em inúmeros pontos pelo espaço interestelar. Quando pensamos nesses processos acontecendo entre sistemas solares, surge a percepção de que não caminhamos apenas pela escuridão, mas por um mosaico de regiões em diferentes estados de transformação. Cada nuvem, cada filamento,
Cada glóbulo funciona como uma etapa distinta no grande ciclo da matéria. Uma etapa que antecede eventos que ainda estão muito distantes. A galáxia inteira parece sustentada por esses intervalos, como se sua estrutura dependesse tanto do que existe quanto do que ainda está por vir. E à medida que seguimos nessa travessia imaginária, fica a sensação de que cada fragmento desse meio silencioso guarda uma promessa que ainda não entendemos completamente. E diante desse vasto cenário de formas invisíveis, a pergunta que surge, suave como um vento que toca o rosto durante a madrugada, é o que mais pode estar se movendo nesses corredores escuros da galáxia, preparando transformações que só poderão ser vistas daqui a milhões de anos. À medida que avançamos pelo interior desse oceano silencioso, que preenche os espaços entre os sistemas solares, começamos a perceber fenômenos ainda mais sutis, tão delicados, que só se revelam quando deixamos a mente repousar com a lentidão de quem observa o movimento das marés no escuro. Se as nuvens frias funcionam como ilhas densas dentro desse mar cósmico, as regiões mais rarefeitas constituem seus amplos horizontes, zonas onde a matéria se espalha quase até desaparecer, mas onde processos fundamentais continuam agindo com uma persistência que desafia nossa intuição. Essas áreas representam a maior fração do meio interestelar, tão diluídas que, em muitos pontos, 1 centímetro cúbico do espaço contém menos átomos do que uma sala vazia contém estrelas vistas pela janela. No entanto, é justamente aí que começam a se revelar fenômenos que não dependem da presença da matéria, mas da energia que permeia tudo, como correntes invisíveis fluindo por baixo de um lago perfeitamente calmo. Um dos elementos mais intrigantes dessas regiões é o comportamento dos campos magnéticos galácticos. Eles se estendem por centenas de milhares de anos-luz, formando linhas que se dobram, se entrelaçam e se esticam através do espaço, orientando o movimento de partículas carregadas e influenciando até mesmo a dinâmica das nuvens de gás. Esses campos são extremamente fracos quando comparados ao magnetismo que sentimos na Terra, mas na escala da galáxia exercem papel decisivo, funcionando como fios tênues que ajudam a organizar o caos. A luz polarizada proveniente de estrelas distantes permite mapear essas linhas invisíveis, revelando padrões que lembram correntes marítimas ou fios de seda sendo arrastados por um vento constante. Em alguns pontos, esses campos conduzem fluxos de elétrons e prótons através de vastas distâncias, criando caminhos energéticos que atravessam o espaço profundo e transportam informações sobre eventos que ocorreram muito longe dali. Essas regiões difusas também formam um tipo de corredor onde ondas de choque se espalham depois de explosões estelares. Quando uma supernova libera sua energia, ela envia uma onda expansiva que pode percorrer centenas de anos-luz, perturbando tudo o que encontra. Ao entrar em regiões muito rarefeitas, essa onda continua se propagando por longos períodos, mesmo quando sua energia já parece quase exaurida. É como atirar uma pedra em um lago tão vasto que as ondulações continuam se afastando indefinidamente, transportando memória do impacto inicial. Essas ondas interagem com o gás e a poeira, comprimindo algumas áreas e rarefazendo outras. Com o tempo, esse processo cria fronteiras sutis, fronteiras que funcionam como molduras do meio interestelar, definindo regiões mais quentes ou mais frias, mais densas ou mais vazias. Em muitos pontos, essas transições de densidade criam estruturas conhecidas como bolhas interestelares, grandes cavidades onde o gás foi empurrado para longe, deixando um interior relativamente limpo e quente, preenchido por plasma e partículas de alta energia. Acredita-se que o Sol e seus planetas residam dentro de uma dessas bolhas, chamada de bolha local, uma região que se estende por cerca de 300 anos-luz e que foi esculpida por múltiplas explosões de supernovas, ocorridas há milhões de anos. Essa bolha não é um espaço completamente vazio, mas um volume onde a densidade do gás é extremamente baixa e onde o campo magnético galáctico se estende de forma irregular, como se estivesse sendo puxado em direções distintas pelas fronteiras ao redor. Pensar que nosso sistema solar navega dentro dessa estrutura
é imaginar que vivemos dentro de uma caverna cósmica quase transparente, moldada por eventos que antecedem a própria formação da Terra. Outra forma de compreender a complexidade dessas regiões é observar a presença dos chamados raios cósmicos, partículas extremamente energéticas que viajam pela galáxia em velocidades próximas à da luz. Elas surgem em locais de intensa atividade, como remanescentes de supernovas, e atravessam o espaço interestelar como mensageiros silenciosos de processos violentos. Ao atravessar regiões densas, são desviados, desacelerados ou absorvidos. Ao atravessar regiões raras, movem-se quase livremente, como se deslizassem em um caminho de baixa resistência. Essas partículas carregam consigo informações sobre campos magnéticos, densidades e temperaturas, e quando atingem a Terra, interagem com a atmosfera, criando chuvas de partículas secundárias que podem ser detectadas por instrumentos sensíveis. Cada uma carrega parte da biografia energética da galáxia, escrita em trajetórias tão longas que alguns desses mensageiros podem ter iniciado sua jornada antes que os primeiros ancestrais humanos erguessem os olhos para o céu. A radiação espalhada por essas regiões funciona como uma espécie de luz residual, uma lembrança do que já brilhou e do que ainda está por acontecer. Em alguns comprimentos de onda, essa radiação se mostra como um brilho fraco, quase imperceptível, chamado de emissão difusa. É como uma névoa luminosa que se estende ao longo do disco galáctico, registrando pequenas interações entre partículas e fótons. Ao analisar esse brilho, os cientistas descobrem variações que indicam a presença de gás aquecido, elétrons movendo-se em espiral ao redor de linhas magnéticas ou poeira aquecida por estrelas distantes. Cada nuance dessa luz traz pistas sobre o que está escondido na escuridão, como se o espaço entre sistemas solares fosse não um vazio, mas um espelho extremamente sutil refletindo processos antigos. E ao observar essas regiões tempestuosas e delicadas ao mesmo tempo, surge a impressão de caminhar por um campo aberto durante a noite, onde o vento passa suave, mas carregado de histórias que o ouvido humano ainda não aprendeu a compreender. É nesse espaço silencioso, tão distante do calor das estrelas, que a matéria e a energia conversam de maneira mais lenta, mais profunda, mais antiga. Tudo ali parece dilatado no tempo, como se o universo respirasse com intervalos imensos, e cada partícula carregasse uma intenção que só se revela ao longo de milhões de anos. Nesse ambiente rarefeito, o próprio conceito de distância muda de significado. Um simples átomo pode viajar o equivalente a inúmeras trajetórias planetárias antes de encontrar algo com que interagir. E conforme contemplamos esse vasto oceano de quase nada, mas cheio de processos essenciais, surge um pensamento que flutua com a leveza de uma brisa distante. O que mais se esconde no silêncio desse meio rarefeito, aguardando eras inteiras até estar pronto para se revelar? Quando olhamos para o espaço entre os sistemas solares, a impressão inicial é a de um silêncio absoluto, uma quietude tão grande que parece congelar qualquer movimento. Mas, ao aprofundar essa visão, a paisagem muda, revelando um fundo dinâmico e quase imperceptível de forças que atuam como correntes subterrâneas numa noite sem vento. Entre essas forças, uma das mais intrigantes é a pressão exercida pelo próprio espaço, uma pressão que nasce da combinação entre radiação, partículas, campos magnéticos e movimentos sutis do gás interestelar. Nada disso se apresenta de forma imediata aos nossos sentidos. São processos tão delicados que precisam ser traduzidos em imagens lentas, como a expansão suave de um lençol ao ser estendido ou o modo como uma poeira fina dança no ar, mesmo quando tudo ao redor parece imóvel. No interior da galáxia, essa pressão atua de maneira quase invisível, empurrando, moldando e balanceando o movimento da matéria rarefeita. O gás quente, por exemplo, tende a se expandir, preenchendo volumes imensos, com uma energia que viaja lentamente através do espaço. Já o gás frio, mais denso, recolhe-se em regiões menores, formando estruturas compactas.
Esse equilíbrio entre pressões térmicas, gravitacionais e magnéticas cria fronteiras difusas, zonas onde a matéria parece hesitar entre se dispersar e se comprimir. Esse jogo sutil lembra a superfície calma de um lago ao amanhecer, onde forças diferentes mantêm a água em um estado quase perfeito de repouso, mas ainda assim cheio de tensões internas. Quando observamos esse comportamento em escalas de anos-luz, percebemos que o espaço entre sistemas solares é como um tecido que respira, expande-se e se contrai em ritmos que desafiam nosso entendimento imediato, sustentando o equilíbrio dinâmico da galáxia. Essas interações ficam ainda mais evidentes quando consideramos a influência da radiação produzida pelas estrelas mais quentes. Elas emitem uma torrente de luz ultravioleta capaz de ionizar o gás interestelar, arrancando elétrons dos átomos e criando um ambiente onde partículas carregadas se movem guiadas por campos magnéticos. Esse plasma sutil se estende por vastas regiões, formando um halo de energia que atravessa o vazio e modifica a forma como o meio interestelar responde às perturbações. Em áreas mais próximas a estrelas jovens e massivas, a radiação intensa pode esculpir verdadeiras cavernas luminosas, onde o gás ionizado brilha com um tom suave, como se fosse uma bruma iluminada por dentro. Esse brilho difuso, detectado por telescópios sensíveis, revela que o que chamamos de espaço vazio é muitas vezes um palco onde a luz se mistura à matéria de maneira quase ritualística. Em outras partes da galáxia, a radiação não é forte o suficiente para ionizar completamente o gás, mas é capaz de aquecer a poeira interestelar e produzir uma fraca emissão infravermelha. Essa radiação, embora invisível aos nossos olhos, funciona como um mapa do calor espalhado pelas regiões mais frias do espaço. É como se cada grão de poeira carregasse consigo uma pequena lembrança do brilho das estrelas, irradiando lentamente essa memória para o entorno. Os grãos absorvem a luz estelar, esquentam alguns poucos graus e devolvem ao universo essa energia de forma suave e difusa. Quando observamos a galáxia através dessa luz, percebemos uma textura delicada, um mosaico de manchas quentes e frias que revelam o fluxo lento da energia através do espaço interestelar. Ao mesmo tempo, campos magnéticos atravessam essas regiões como fios tensos esticados por mãos invisíveis. Embora sejam milhares de vezes mais fracos que o campo magnético da Terra, sua influência em escalas cósmicas é imensa. Eles orientam o fluxo de partículas, regulam a velocidade das ondas de choque e moldam as trajetórias de elétrons e prótons que vagam pelo espaço. Quando partículas carregadas se movem em espiral ao redor dessas linhas de campo, produzem uma radiação conhecida como emissão síncrotron, um brilho tênue que só pode ser detectado em frequências específicas. Essa radiação funciona como uma assinatura, revelando a presença de campos magnéticos que não podem ser observados diretamente. Ao analisar essa luz, os cientistas conseguem reconstruir a estrutura dos campos que permeiam a galáxia, como se estivessem lendo os contornos de um vento invisível que sopra através do cosmos há bilhões de anos. Essas forças, radiação, magnetismo, pressão, movimento térmico, interagem de maneira contínua, criam ondas que se propagam por regiões inteiras e modificam lentamente a paisagem interestelar. Ondas de densidade se movem como brisas longínquas, empurrando o gás para um lado, puxando para o outro, comprimindo certas áreas e ampliando outras. Essas ondas funcionam como uma espécie de maré cósmica, um fluxo lento que percorre os braços espirais da galáxia e contribui para a formação e dispersão das nuvens que mais tarde darão origem a novas estrelas. Quando observamos essas ondas através de rádio, infravermelho ou linhas espectrais específicas do hidrogênio, percebemos que o espaço interestelar é muito mais móvel do que a escuridão sugere. A presença dessas forças nos leva a compreender que nada no universo repousa completamente. Mesmo nas regiões onde a matéria parece estar quase ausente, há sempre um movimento, um fluxo, uma mudança contínua que conecta o que existe agora ao que existiu milhões de anos atrás.
O espaço entre os sistemas solares funciona como uma ponte entre esses tempos, carregando consigo a memória de eventos antigos, explosões, colapsos, aquecimentos, dispersões, e preparando o terreno para transformações futuras. É como se cada partícula carregasse um eco de algo maior, algo que atravessa eras inteiras e só se revela quando olhamos para o conjunto, nunca para o ponto isolado. Ao contemplar esse entrelaçamento de forças que se movem no silêncio, a sensação é de que navegamos por um oceano que não depende de água para existir. Um oceano feito de energia tênue, de campos que nunca descansam, de partículas que viajam grandes distâncias sem se perder. Cada linha desse vasto tecido parece conectada a outra, como se a galáxia inteira respirasse através dessas interações invisíveis. E ao acompanhar essa respiração cósmica, surge uma dúvida tranquila que acompanha a caminhada como uma sombra suave. O que mais se desenrola nessas camadas profundas do espaço, longe da luz das estrelas, moldando o futuro de mundos que ainda nem começaram a existir? Há um instante, quando seguimos ainda mais fundo nesse território que se estende entre os sistemas solares, em que começamos a perceber que o verdadeiro mistério não está apenas nas nuvens frias, nos campos magnéticos ou no silêncio rarefeito, mas na forma como tudo isso se organiza, como uma trama invisível sustentando a própria estrutura da galáxia. A Via Láctea, vista de longe, parece uma espiral luminosa, com braços longos que se torcem lentamente ao redor de um centro brilhante. Mas quando observada por dentro, ela se revela como um organismo vasto, composto por camadas e fios tão finos que só podem ser detectados pelo modo como influenciam a matéria que atravessa seu interior. O espaço entre os sistemas solares é onde essa trama fica mais exposta, mais legível, mais sincera, como uma página aberta mostrando a caligrafia antiga do cosmos. Essa organização sutil é guiada em grande parte pela interação entre gravidade, gás e campos magnéticos. Mas há outro elemento que se torna evidente quando ampliamos ainda mais o olhar. A teia cósmica interna da galáxia, formada por filamentos longos de hidrogênio neutro e regiões de baixa densidade conectadas por trajetórias quase invisíveis. Eles funcionam como caminhos pelos quais o gás se move lentamente ao longo de milhares de anos-luz, migrando de regiões difusas para áreas mais densas, alimentando nuvens moleculares que, no futuro, poderão formar novas estrelas. Esses filamentos não são perfeitamente retos. Eles serpenteiam, dobram-se e se dissolvem no espaço, guiados por perturbações antigas, por turbulências lentas e por campos magnéticos que se estendem como linhas de força, atravessando todo o disco galáctico. Mapear esses caminhos é como tentar reconstruir o rastro de ventos que sopraram há muito tempo, mas que continuam movendo grãos de poeira em direções quase indecifráveis. Quando observamos essas estruturas em rádio, especialmente na linha de emissão de 21 centímetros do hidrogênio neutro, percebemos que elas criam uma rede surpreendentemente coerente. Cada filamento carrega consigo informações sobre temperatura, velocidade, densidade e orientação magnética. É como se a galáxia tivesse um sistema próprio de rios invisíveis, onde a matéria escoa com lentidão, mas também com propósito. Em alguns pontos, esses filamentos convergem para regiões mais densas, em outros se ramificam, formando padrões que lembram raízes penetrando em um solo profundo. E quanto mais observamos, mais evidente se torna que essas estruturas não são aleatórias. São respostas do meio interestelar à ação de forças antigas, resultado de explosões, contrações e aquecimentos que ocorreram ao longo de milhões de anos. Essas conexões se tornam ainda mais intrigantes quando incluímos na equação os efeitos da turbulência interestelar. Diferente da turbulência que sentimos em correntes de ar ou água, a turbulência no espaço é extremamente lenta, quase escultórica. Ela atua como uma artista invisível que molda o gás e a poeira ao longo de escalas gigantescas, criando redemoinhos que podem durar milhões de anos. Em algumas regiões, há vórtices tão grandes que englobam grupos inteiros de nuvens,
Em outras, a turbulência se manifesta em pequenas flutuações de densidade, tão suaves que só podem ser detectadas pela forma como a luz das estrelas se espalha ao atravessá-las. Essa turbulência não é uniforme. Ela varia com a temperatura, com a presença de estrelas jovens, com a intensidade dos campos magnéticos, que ao se espalhar por todo o meio interestelar, cria estruturas que não aparecem em luz visível, mas deixam marcas em quase todos os sinais que atravessam o espaço. Uma dessas marcas é o fenômeno conhecido como difusão interplanetária e interestelar de partículas. As partículas carregadas que viajam pela galáxia, elétrons, prótons, íons, não se movem em linhas retas. Elas são guiadas, desviadas e espalhadas por flutuações nos campos magnéticos, como se seguissem uma trilha que muda constantemente. Essa difusão cria padrões de movimento tão complexos que, quando observados em grande escala, lembram uma dança lenta e silenciosa, onde cada partícula parece buscar um caminho próprio, moldado pela trama invisível da galáxia. É por isso que os raios cósmicos demoram tanto para alcançar regiões específicas. Sua viagem é uma travessia através de um labirinto de forças, um labirinto construído pelo meio interestelar ao longo de eras. Outra evidência dessa trama pode ser vista na forma como a poeira interestelar se organiza ao longo dessas linhas. Em muitas regiões, os grãos de poeira se alinham com o campo magnético, orientando-se de tal maneira que polarizam a luz estelar que atravessa o caminho. Quando essa luz chega à Terra, ela carrega consigo essa assinatura, esse alinhamento sutil, como se trouxesse impressa uma matrícula do campo por onde passou. A missão Planck, da Agência Espacial Europeia, mostrou com detalhes impressionantes como essas orientações se distribuem pela galáxia, revelando padrões que lembram fluxos de energia organizados, como se a Via Láctea tivesse veios de força atravessando seu interior. Esses veios não são totalmente estáveis. Eles se movem, se esticam, se desfazem, criando uma dinâmica lenta que acompanha o giro dos braços espirais e a respiração do disco galáctico. Toda essa complexidade leva a uma imagem surpreendente. O espaço interestelar não é um vazio estático, mas um organismo em constante transformação, onde cada partícula, cada filamento e cada campo participa de um movimento maior. É como se a galáxia tivesse uma vida própria, respirando, pulsando, redistribuindo energia de maneira quase orgânica. E ao acompanhar essa respiração, percebemos que o espaço entre os sistemas solares não é apenas um intervalo, é um elemento estrutural fundamental, responsável por conectar regiões que nunca se encontrariam, mantendo o equilíbrio geral da espiral galáctica. A Via Láctea se sustenta nessa trama silenciosa, nessa teia invisível que dá forma ao que existe e ao que ainda está se formando. O espaço entre sistemas solares é o ambiente onde essa teia se manifesta com maior clareza, onde podemos observar os fios que sustentam a estrutura inteira. Que ao contemplar essas linhas que se estendem por milhares de anos-luz, surge uma pergunta suave, que se espalha como luz difusa no interior da noite. O que essa trama ainda guarda, escondido em sua profundidade silenciosa, aguardando a lenta passagem do tempo para ser revelado? À medida que avançamos nessa travessia pelas regiões mais silenciosas do espaço interestelar, surge um momento em que a ciência se aproxima do limite do que pode enxergar diretamente. Já contemplamos nuvens frias, campos magnéticos, filamentos longos de hidrogênio e as pressões sutis que moldam esse vasto oceano escuro. Mas, quando olhamos ainda mais fundo, percebemos que existe uma camada que não é apenas difícil de observar, é quase inimaginável. Trata-se do domínio onde matéria e energia convivem em densidades tão baixas e temperaturas tão extremas que os sentidos humanos sequer encontram referências. É o terreno do impensável, um espaço onde a lógica cotidiana perde o formato habitual e onde qualquer conceito que tentemos aplicar precisa ser suavizado, estendido, tornado lento, como se estivéssemos descrevendo o interior de um sonho que o universo ainda não terminou de ter. Nesse ambiente,
a ideia de vazio começa a adquirir um novo significado. Quando dizemos que certas regiões interestelares têm, em média, um átomo por centímetro cúbico, isso parece pouco, mas o número pode cair ainda mais, chegando a apenas um átomo por metro cúbico, ou até menos. Nessas zonas, chamadas de regiões de gás extremamente difuso, a matéria se espalha tanto que um único átomo pode percorrer distâncias imensas sem encontrar outro. É como imaginar um deserto tão vasto que, ao caminhar por dias, você não encontraria sequer um grão de poeira. E ainda assim, esse quase nada não é estático. Ele se move, reage, carrega energia, responde à presença distante de estrelas e remanescentes antigos de supernovas. É um vazio que respira, não no sentido biológico, mas no sentido físico, como um campo que se expande e se contrai, guiando partículas errantes e registrando perturbações quase infinitesimais. Há regiões tão frias que se aproximam de apenas alguns poucos graus acima do zero absoluto. A matéria ali se move com lentidão quase meditativa, como se estivesse suspensa no tempo. O hidrogênio neutro se espalha em densidades tão pequenas que parece um suspiro congelado, flutuando por eras inteiras antes de ser alterado por uma pequena onda de choque, por um fóton perdido, ou por um movimento sutil do campo magnético galáctico. Essas partículas solitárias, embora poucas, carregam histórias antigas. Algumas delas foram expulsas de estrelas há bilhões de anos. Outras nasceram nos primeiros momentos da galáxia, quando o disco espiral ainda estava se formando, e agora flutuam nesse silêncio profundo, viajando distâncias tão grandes que nenhuma unidade humana consegue descrever com simplicidade. Mais impressionante ainda é pensar que mesmo nesse ambiente quase vazio, a energia não desaparece. Flutuações quânticas, pequenas variações momentâneas no campo eletromagnético, continuam acontecendo sem pausa. São perturbações tão pequenas que não podem ser vistas diretamente, mas que influenciam a trajetória de partículas e ajudam a manter o meio interestelar em constante transformação. É como se, no fundo desse silêncio absoluto, existisse um suspiro contínuo, uma vibração finíssima que garante que nada permaneça completamente imóvel. A física descreve essas flutuações como parte inevitável da natureza do espaço, uma lembrança de que o vácuo não é ausência, mas potencial, um campo em estado de repouso, cheio de possibilidades invisíveis. A temperatura dessas regiões também revela mistérios. Quando o gás é muito rarefeito, ele não consegue esfriar ou aquecer rapidamente, pois as partículas estão tão distantes umas das outras que quase não colidem. Isso cria um ambiente onde a energia se distribui de forma lenta, como um calor que se espalha por uma névoa fina em uma noite sem vento. Em algumas regiões, a radiação cósmica de fundo, o eco do nascimento do universo, se torna a principal fonte de energia, mantendo a temperatura em níveis suavemente constantes. É estranho pensar que nesse silêncio interestelar ainda ecoa o brilho remanescente do Big Bang, como se uma luz muito antiga continuasse iluminando discretamente aquilo que os olhos não podem ver. Outro aspecto fascinante desse território é o comportamento das partículas de alta energia que passam por ele. Em densidades tão baixas, prótons e elétrons podem viajar quase indefinidamente sem serem desviados. No entanto, mesmo em sua liberdade quase total, seguem trajetórias influenciadas pelos campos magnéticos galácticos, que criam curvas lentas e longas espirais que percorrem todo o disco espiral. Essas partículas, conhecidas como raios cósmicos, funcionam como exploradores silenciosos, atravessando bilhões de quilômetros e registrando as irregularidades do espaço por onde passam. Quando chegam à Terra, carregam consigo fragmentos dessa jornada, memórias energéticas que revelam pistas sobre regiões que nenhum instrumento humano jamais tocou diretamente. E ainda mais profundamente, existe a relação entre o meio interestelar extremamente fino e o halo galáctico, a grande esfera de matéria que envolve toda a Via Láctea. Esse halo contém gás tão rarefeito que sua densidade é centenas de vezes menor que a do espaço interestelar médio.
E, no entanto, ele influencia o movimento das estrelas, o formato da galáxia e até a maneira como a matéria é distribuída ao longo do disco. O halo é como uma fronteira invisível que contém e molda tudo o que está dentro, uma espécie de mar extremamente sutil que envolve a galáxia com força silenciosa. Embora composto principalmente de gás quente e difuso, ele é acompanhado por outra camada ainda mais misteriosa, a matéria escura, que não emite luz, não absorve luz, não interage com quase nada, mas cuja presença pode ser sentida pela forma como curva o movimento das estrelas. É curioso imaginar que, ao observarmos o espaço entre dois sistemas solares, possamos estar ao mesmo tempo observando o efeito de algo que não podemos ver. A matéria escura atravessa tudo isso como um fundo silencioso, sustentando a galáxia como uma estrutura invisível. Ela está em toda parte, inclusive nas regiões mais vazias do espaço interestelar. E, embora não possamos observá-la diretamente, percebemos sua influência na gravidade que mantém os braços espirais unidos, como se uma força sutil segurasse todas as peças de um grande mosaico para que ele não se desfizesse ao longo dos bilhões de anos. Diante de tudo isso, do vazio que não é vazio, das partículas que vagam como pensamentos antigos, das flutuações que ocorrem no silêncio, das forças invisíveis que moldam a galáxia por dentro, surge uma pergunta calma, que se espalha como luz difusa no interior da mente. O que mais existe nesse espaço tão amplo que ainda não aprendemos a nomear, escondido sob camadas de silêncio que só o tempo consegue atravessar? Quando imaginamos o espaço entre os sistemas solares, podemos ser levados a pensar que ali reina apenas o silêncio absoluto. Mas, ao iluminar esse território com os olhos atentos da ciência, surge uma paisagem cheia de sinais discretos, registros longos e ecos de eventos que aconteceram a milhões de anos-luz de distância. São evidências tão sutis que por muito tempo permaneceram invisíveis, escondidas sob o próprio escuro que as sustentava. E é aqui que a caminhada se torna ainda mais profunda, porque não falamos apenas de matéria dispersa ou de campos silenciosos. Falamos da luz que atravessa esse meio, das marcas que ela carrega, das histórias que ela revela ao ser filtrada, distorcida, enfraquecida ou ampliada pela poeira interestelar. A cada fóton que percorre a galáxia, existe uma narrativa. E quando decidimos lê-la, compreendemos que o espaço entre as estrelas nunca esteve realmente quieto. Ele sempre foi um arquivo vivo, uma memória luminosa que a galáxia mantém acesa em seu interior. Grande parte do que sabemos sobre o meio interestelar vem justamente da forma como a luz se modifica ao atravessá-lo. O telescópio espacial Hubble, ao observar estrelas localizadas em diferentes regiões do disco galáctico, registrou padrões de extinção e avermelhamento que revelaram a distribuição irregular de poeira. Essas pequenas partículas, tão minúsculas que caberiam aos milhões dentro de um grão de areia, funcionam como filtros naturais. Elas absorvem parte da luz azul, dispersam outros comprimentos de onda e deixam passar o vermelho com mais facilidade. Quando medimos a quantidade de luz absorvida em diferentes frequências, conseguimos deduzir a quantidade de poeira presente entre nós e essas estrelas. É como observar um farol distante através de uma névoa fina. A forma como sua cor muda nos fala mais sobre a névoa do que sobre o farol. As observações do Hubble também revelaram detalhes sobre regiões densas onde a poeira se acumula de maneira mais pronunciada, formando filamentos escuros que cortam a luz de fundo da Via Láctea. Esses filamentos são como rachaduras no brilho da galáxia, lembrando veios de tinta escura sobre um papel iluminado. Em muitos casos, essas sombras revelam fronteiras de nuvens moleculares, onde o gás começa a se preparar para futuros processos de colapso. Ao registrar essas estruturas com precisão, o Hubble nos mostrou que a galáxia não é apenas uma coleção de estrelas, mas também um mapa de sombras, cada uma carregando uma história sobre a matéria que flutua entre os sistemas solares. Enquanto isso, o telescópio James Webb trouxe uma nova camada de profundidade a esse silêncio interestelar. Equipado para observar o universo em infravermelho,
ele consegue enxergar através de regiões onde a luz visível se perde. Ao penetrar nas nuvens mais densas, revela filamentos internos, grãos de poeira aquecidos levemente por estrelas jovens e regiões onde o gás começa a se compactar. A sensibilidade do Webb permitiu observar áreas onde o brilho infravermelho denuncia a presença de hidrogênio molecular sendo excitado por ondas de choque, uma assinatura de eventos que movimentam o gás interestelar de maneira lenta, mas contínua. Ao examinar essas emissões, os cientistas conseguem medir velocidades, temperaturas e densidades, reconstruindo a dinâmica interna das nuvens que habitam os intervalos entre sistemas solares. Há também evidências coletadas por instrumentos terrestres, como radiotelescópios, que observam a linha de 21 centímetros do hidrogênio neutro. Essa linha, produzida por uma alteração mínima no estado energético do átomo de hidrogênio, funciona como uma lanterna acesa no meio da escuridão. Ela atravessa a poeira, não é facilmente absorvida e permite mapear grandes regiões da galáxia. Quando analisada, revela movimentos muito sutis, pequenas variações de velocidade que mostram como o gás se organiza ao longo dos braços espirais. A partir dessas observações, percebemos que nada se distribui ao acaso. Há redemoinhos largos, correntes internas, bolsões de gás que se movem como nuvens flutuando sobre um mar quase imóvel. Essas variações são marcas registradas do movimento coletivo da galáxia, inscritas no próprio comportamento do hidrogênio que preenche o espaço entre as estrelas. Outra fonte importante de evidências vem da análise de espectros estelares. Quando a luz de uma estrela atravessa o meio interestelar, certas frequências são absorvidas por átomos e moléculas ao longo do caminho. Essas absorções deixam pequenas lacunas no espectro, linhas escuras que funcionam como assinaturas químicas. A partir delas, podemos identificar a presença de moléculas raras como cianogênio, CN, hidroxila, OH e até moléculas orgânicas mais complexas. É fascinante pensar que, a anos-luz de distância, moléculas que flutuam livremente e em temperaturas extremamente baixas deixam marcas tão delicadas que podem ser detectadas na luz de uma estrela. São como impressões digitais que sobreviveram a uma viagem imensa para chegar até nós. Em algumas regiões, essas assinaturas revelam ainda a presença de gelo interestelar. Pequenos grãos recobertos por camadas finas de água congelada, metanol, dióxido de carbono e outras substâncias que se formam em ambientes extremamente frios. Esses grãos são fragmentos primitivos, restos de processos que mais tarde podem contribuir para a formação de planetas. Ao encontrá-los espalhados pelo espaço interestelar, percebemos que o material que compõe mundos rochosos, oceanos e atmosferas não surge do nada. Ele já estava lá, vagando pelo escuro muito antes das estrelas que o iluminariam. Telescópios como o ALMA, um conjunto de antenas no deserto do Atacama, também observam emissões de moléculas específicas, revelando regiões de intensa atividade química. Em frequências submilimétricas, o ALMA enxerga estruturas intricadas dentro de nuvens densas, mostrando zonas onde a matéria se organiza em padrões surpreendentes. Em alguns casos, percebe-se que filamentos internos convergem para pontos centrais, como se houvesse correntes puxando a matéria para regiões onde futuras estrelas começarão a nascer. Essas imagens lembram rios subterrâneos que se encontram em um lago ainda escuro, um lago que um dia se tornará um novo sistema solar. Diante desse conjunto de evidências, luz avermelhada, espectros com linhas ausentes, emissões de hidrogênio, assinaturas químicas, sombras interestelares, brilhos infravermelhos, o espaço entre sistemas solares deixa de ser apenas uma escuridão e se transforma em um arquivo vivo, repleto de histórias que aguardam leitura. Cada fóton carregado de memória viaja através de distâncias insondáveis, encontrando poeira, gás, campos e partículas que o modificam. E quando essa luz chega até nós, carregando marcas imperceptíveis a olho nu, somos convidados a decifrar o caminho que ela percorreu. E ao compreender esse caminho, surge uma pergunta suave:
como o eco de um pensamento que se forma devagar. O que mais está sendo registrado nesse silêncio luminoso, esperando o momento certo para ser revelado aos que olham para o escuro com paciência? Quando seguimos ainda mais longe nesse caminho silencioso que atravessa o coração do espaço interestelar, começamos a perceber que toda essa jornada conduz a um ponto onde ciência e contemplação se encontram de forma quase inevitável. Depois de observarmos nuvens frias, campos magnéticos, filamentos de hidrogênio, partículas errantes e as marcas deixadas pelo olhar atento dos telescópios, chega o instante em que a própria estrutura do vazio revela algo maior. É como se o escuro respirasse, como se cada parte desse mar invisível carregasse uma intenção silenciosa. E é nesse encontro entre a imensidão e o detalhe que surge uma espécie de revelação suave, a compreensão de que o espaço entre os sistemas solares não é um simples intervalo, é um tecido ativo, uma superfície viva onde a galáxia escreve continuamente sua história. Essa percepção não chega como um estalo repentino. Ela aparece como a luz que vai crescendo no horizonte, lenta e inevitável. Esse tecido cósmico não é construído apenas de partículas e campos. Ele é moldado também pelos fluxos de energia que atravessam a galáxia inteira. Quando ondas de supernovas se espalham pelo meio interestelar, quando estrelas jovens emitem ventos intensos, quando campos magnéticos se torcem e se recompõem, uma dança lenta começa a acontecer. Os elementos do espaço, gás, poeira, plasma, partículas energéticas, respondem como se fossem parte de um mesmo corpo, reagindo ao toque dessas forças que se propagam ao longo de milhares de anos-luz. A cada interação, a estrutura se reorganiza. Regiões densas se formam, outras se dissipam, algumas se aquecem, outras se resfriam. É um processo de transformação constante, mas tão lento que só pode ser percebido quando olhamos para escalas imensas de tempo. E ao acompanhar esse movimento, surge uma imagem curiosa, a de que o espaço interestelar funciona como o pulmão da galáxia. Ele respira em ciclos que duram centenas de milhões de anos. Expande-se quando novas estrelas nascem e empurram o gás ao redor. Contrai-se quando regiões frias se acumulam e se densificam. Há momentos de calma profunda, quando grande parte do gás se encontra disperso e rarefeito. E momentos de agitação silenciosa, quando uma onda de choque distante reorganiza todo um setor da galáxia. Essa respiração não é literal, mas traduz a ideia de que a galáxia está sempre em movimento, mesmo onde o olho humano apenas vê escuridão. Em muitos pontos do meio interestelar, essa dinâmica cria regiões instáveis, onde diferentes pressões competem. A pressão térmica, causada pela temperatura do gás, a pressão de radiação vinda de estrelas próximas, a pressão magnética, que empurra partículas ao longo das linhas de campo, e a pressão turbulenta, resultado de movimentos internos do gás. Quando essas forças se equilibram, a região adquire uma estabilidade breve. Mas qualquer mudança, um aquecimento discreto, uma onda que passa, uma estrela que nasce, quebra o equilíbrio e desencadeia uma nova fase de transformação. É como se o universo estivesse sempre à beira de uma metamorfose, esperando apenas um estímulo para se reorganizar em uma nova configuração. Esses pontos de instabilidade são fundamentais para explicar por que certas regiões da galáxia se tornam berçários de estrelas enquanto outras permanecem quietas por milhões de anos. Quando a gravidade vence as pressões internas, a matéria começa a colapsar. Quando as pressões se tornam mais fortes, o colapso se desfaz e a nuvem se dispersa. Em muitos casos, a matéria se aproxima do limiar da formação estelar sem nunca ultrapassá-lo. Isso cria um cenário onde possibilidades permanecem suspensas no espaço por eras inteiras, sementes de estrelas que nunca chegam a germinar, mas que mantêm uma presença silenciosa, como ideias que o universo guarda mesmo sem colocá-las em prática. Essa visão é reforçada por observações do espectro de emissão de diferentes moléculas no espaço interestelar. Moléculas como CO, HCO+, e NH3 revelam movimentos internos das nuvens,
indicando regiões onde o gás está se aproximando ou se afastando, se comprimindo ou se expandindo. São sinais que mostram que o meio interestelar nunca está completamente imóvel. Ele vibra com uma frequência tão lenta que só a paciência dos instrumentos modernos consegue captá-la. O ALMA, por exemplo, registrou filamentos dentro de nuvens densas que se movem como rios subterrâneos, convergindo para pontos onde o material começa a se acumular. Essas convergências são pequenas em relação ao tamanho da galáxia, mas essenciais para a dinâmica maior. Cada fluxo interno contribui para a aparência geral dos braços espirais, influenciando o destino de futuras estrelas. E não é apenas o movimento da matéria que conta essa história. A luz também participa desse processo de revelação. Ao atravessar o meio interestelar, ela é atrasada, dispersada, transformada. O meio funciona como uma lente imperfeita que carrega consigo irregularidades, memórias, imperfeições. Em alguns casos, a luz é desviada por partículas tão pequenas que o desvio não pode ser visto diretamente, mas altera a forma como interpretamos a cor de uma estrela distante. Em outros, ondas de rádio são refratadas de maneira tão suave que parecem tremer, revelando turbulências longínquas. Há até regiões onde a luz é amplificada pela própria poeira, criando um brilho difuso que destaca áreas que de outra forma seriam invisíveis. O fato de que tudo isso acontece no espaço entre os sistemas solares transforma nossa percepção do universo. O que antes parecia um intervalo entre dois pontos se revela como o campo onde a história cósmica se desenrola. Cada região escura contém processos lentos e profundos. Cada partícula carregada, cada grão de poeira, cada flutuação revela uma parte da memória da galáxia. E quando juntamos esses fragmentos, percebemos que o meio interestelar não é uma pausa, é um palco. Uma compreensão sutil começa a surgir. A sensação de que a galáxia está sempre escrevendo algo no silêncio e de que cada estrela, cada planeta e cada nuvem são apenas capítulos de uma trama maior. E diante desse pano de fundo tão amplo, guiado por forças que não descansam, surge uma pergunta que acompanha quem observa o universo com calma. O que essa história ainda guarda nas zonas mais profundas do espaço, onde a luz passa sem pressa e o silêncio carrega o peso de eras inteiras? Quando a caminhada chega às regiões mais internas dessa jornada, algo delicado começa a mudar dentro do próprio ritmo da narrativa. Até agora, viajamos pelo espaço interestelar como quem observa um grande organismo em movimento, atento às forças que moldam nuvens, filamentos, campos magnéticos e partículas errantes. Mas existe um ponto em que essa imensidão silenciosa, cheia de processos lentos e quase invisíveis, começa a se converter em outra paisagem, uma paisagem que não está mais apenas fora de nós. Surge a impressão de que o vazio entre os sistemas solares está, de alguma forma sutil, conectado aos vazios que carregamos dentro do pensamento, como se aquilo que existe entre as estrelas tivesse algo a dizer sobre aquilo que existe entre nossas ideias, entre nossas emoções, entre nossas memórias. É uma sensação que não vem da ciência, mas da própria experiência de contemplar o infinito, a percepção de que toda essa vastidão externa ressoa com algo igualmente amplo dentro de cada ser humano. O meio interestelar, tão rarefeito e silencioso, funciona como um espelho diferente, um espelho que não reflete formas, mas estados. Quando imaginamos um espaço onde um único átomo percorre 1 metro inteiro sem encontrar outro, onde uma partícula pode viajar centenas de anos sem interação alguma, percebemos que o universo conhece o silêncio de uma maneira que não se parece com nenhum silêncio humano. E ainda assim, ao contemplar esse silêncio, sentimos algo familiar. Porque há momentos na vida em que a mente também se torna rarefeita, quando o excesso de estímulo se dissolve e resta apenas um campo aberto, suave, onde pensamentos surgem e desaparecem com delicadeza. Há momentos em que um intervalo entre duas decisões, 2 lembranças ou 2 sentimentos parece tão grande quanto o espaço entre 2 estrelas. O vazio interestelar se transforma, então, em metáfora para aquilo que não sabemos nomear.
a parte invisível da experiência humana que não se acumula em densidade, mas em profundidade. A ciência mostra que a maior parte da galáxia não é composta de estrelas, mas de espaço. Da mesma forma, a maior parte do que somos não é feita de certezas, mas de pausas. Entre uma lembrança e outra, há mais silêncio do que conteúdo. Entre uma emoção e a próxima, há mais espaço do que intensidade. E é nesse intervalo que a consciência se organiza, tal como o meio interestelar organiza o destino das estrelas. O vazio, longe de ser ausência, é território fértil, onde coisas sutis encontram lugar para existir. De certo modo, o universo ensina que não é o acúmulo de matéria que dá forma ao todo, mas a relação entre os espaços que a separam. É um pensamento que se espalha como luz difusa, lento o bastante para se integrar à respiração. Quando olhamos para as regiões frias do espaço, onde o hidrogênio molecular se move com extrema lentidão, percebemos algo que se traduz facilmente em imagem interior. Há momentos em que precisamos desacelerar para perceber o que realmente está se transformando. Assim como o gás se acumula sem pressa, formando núcleos que iniciarão novas estrelas apenas quando o equilíbrio certo surgir, nossa mente também precisa de longos períodos de silêncio para processar mudanças profundas. Não é possível apressar a formação de uma estrela, do mesmo modo que não é possível apressar a formação de uma clareza interna. Ambos nascem do encontro entre pressões sutis, condições invisíveis e intervalos amplos onde nada parece acontecer, mas onde tudo está se preparando. O meio interestelar também nos lembra que as forças mais importantes não são sempre as mais visíveis. Os campos magnéticos que atravessam a galáxia são fracos demais para serem percebidos diretamente e, no entanto, orientam partículas, guiam fluxos, moldam movimentos que duram milhões de anos. Há pensamentos que fazem o mesmo dentro de nós, ideias que não se mostram com intensidade, mas que orientam nossas escolhas, nossas inclinações, nossos caminhos. Não são pensamentos gritantes, mas aqueles que operam em silêncio, como correntes subterrâneas. Assim como o campo magnético galáctico sustenta estruturas que não enxergamos, esses pensamentos silenciosos sustentam nossas próprias galáxias internas. Existe ainda a presença da turbulência interestelar, tão lenta que quase se confunde com calma. Ela molda nuvens, cria redemoinhos, transforma densidades. E quando olhamos para a própria mente, percebemos que há movimentos equivalentes. Emoções que se reorganizam lentamente, lembranças que emergem ou se dissipam sem pressa, pequenas agitações que criam novas interpretações, novos rumos. Não são tempestades violentas, mas correntes suaves que acontecem em camadas profundas, onde outros não veem, e talvez nós mesmos não percebamos de imediato. O halo quente que envolve a galáxia, composto por gás extremamente difuso, lembra uma atmosfera mental que não sentimos diretamente, mas que influencia o modo como pensamos. Ele é discreto, quase ausente, mas contém energia suficiente para alterar o equilíbrio interno da galáxia. Em paralelo, há sentimentos tão tênues que mal conseguimos identificar, mas que moldam o modo como percebemos o mundo. A leve inquietação antes de uma decisão, a sensação de familiaridade diante de algo novo, a intuição inexplicável que orienta um passo incerto, todos são como esse halo, invisíveis, mas fundamentais. E então surge um entendimento suave, que não precisa de conclusão. O espaço entre os sistemas solares não é apenas um cenário, mas um lembrete. Ele mostra que o universo não é composto apenas de luz, nem apenas de matéria, mas de intervalos, e que esses intervalos são tão essenciais quanto aquilo que se destaca. A consciência humana segue a mesma lógica. O que somos não está apenas naquilo que pensamos, mas no espaço onde o pensamento descansa. Não está apenas nas emoções que se mostram, mas na quietude que as antecede. Não está apenas nas memórias claras, mas nas lacunas que as envolvem. O meio interestelar, com seu silêncio profundo, nos convida a contemplar nossos próprios intervalos internos sem vê-los como vazio, mas como parte necessária da estrutura. E ao perceber essa conexão entre o macrocosmo e o microcosmo,
surge uma curiosidade tranquila, como quem observa a noite se estender sem pressa. O que mais pode estar se formando nesses espaços silenciosos que carregamos, tão vastos e tão invisíveis quanto o escuro entre as estrelas? Há um instante, quando a jornada pelo espaço interestelar se aproxima de um ponto de inflexão em que a própria noite parece se recolher, como se cedesse espaço a um tipo diferente de silêncio. Não é mais o silêncio que observamos do lado de fora, o silêncio de nuvens frias, de campos magnéticos, de partículas isoladas vagando por eras. É um silêncio que parece emergir de dentro, como se, ao compreender a vastidão entre os sistemas solares, alguma coisa dentro de nós começasse também a se reorganizar. Nesse momento, o universo deixa de ser apenas cenário e se torna espelho. Cada processo cósmico observado lá fora, cada densidade tênue, cada onda que se espalha, cada partícula que viaja sem pressa, encontra um equivalente sutil na paisagem interna da consciência, como se estivéssemos percorrendo, simultaneamente, dois espaços: o que existe entre as estrelas e o que existe entre nossos próprios pensamentos. O meio interestelar, com seus fluxos lentos e suas regiões rarefeitas, lembra muito o que sentimos quando a mente finalmente desacelera, depois de longos períodos de estímulos. Há instantes em que os pensamentos mais densos se dissolvem e aquilo que sobra é quase um campo aberto amplo, onde ideias surgem de forma espaçada, como átomos distantes que percorrem trajetórias solitárias. A ciência descreve o espaço entre sistemas solares como um lugar onde um único átomo pode viajar quilômetros antes de encontrar outro. E, em paralelo, há momentos na vida em que uma única percepção percorre longas distâncias dentro de nós antes de encontrar outro pensamento. Não é vazio, é intervalo. É nesse intervalo que se formam compreensões profundas, assim como, no intervalo interestelar, se formam condições essenciais para o nascimento de novas estrelas. Ao contemplar a turbulência suave do gás interestelar, tão lenta que parece imóvel, mas tão constante que nunca desaparece, surge uma imagem íntima, a de emoções que não se revelam de imediato, mas que movem aos poucos a paisagem interna. Cada pequena variação de densidade em uma nuvem interestelar pode ser comparada à forma como uma lembrança leve altera a estrutura da mente. Não é um impacto abrupto, é uma mudança silenciosa, quase imperceptível, mas persistente. Ao longo de milhares de anos, essa turbulência molda regiões de formação estelar. E ao longo de anos humanos, nossa turbulência interna molda percepções, escolhas, rumos. O que parece leve se torna essencial. A presença dos campos magnéticos galácticos, invisíveis mas fundamentais, também encontra eco em experiências humanas. Eles não brilham, não emitem sinais diretos, mas organizam o caminho das partículas, guiam fluxos, influenciam estruturas ao longo de centenas de anos-luz. Assim também existem forças internas que não sabemos nomear, intuições, pressentimentos, pequenas convicções silenciosas que orientam nosso movimento sem que percebamos. Elas não se impõem, não produzem ruído, mas moldam trajetórias. São forças tão sutis quanto as linhas magnéticas que atravessam o disco galáctico, mas tão presentes quanto qualquer fenômeno visível. A galáxia se apoia nesses campos invisíveis. Nós também nos apoiamos nesses impulsos silenciosos que estruturam o que somos. Há ainda o comportamento da luz ao atravessar o espaço interestelar, a maneira como ela perde energia, muda de cor, se dispersa. Quando a luz de uma estrela distante chega até nós avermelhada, entendemos que atravessou poeira, gás, partículas que filtraram parte de seu brilho. A luz, ao chegar, nos conta uma história sobre o caminho. Em uma dimensão mais humana, acontece algo semelhante com as palavras que trocamos ou com as lembranças que carregamos. Elas também mudam conforme atravessam nossos próprios filtros, interpretações, sentimentos, memórias que absorvem parte do brilho e deixam passar apenas certas tonalidades. A ideia original continua ali, mas transformada pelo caminho. E esse caminho
se torna parte do significado. O espaço interestelar também nos mostra que até o que parece imutável está sempre em fluxo. A matéria flutua, a radiação percorre distâncias imensas, partículas se dispersam, nuvens se reorganizam. Nada está verdadeiramente parado, mesmo quando a aparência sugere imobilidade. Na vida humana, existe essa mesma dinâmica silenciosa, mudanças que acontecem em ritmos tão lentos que parecem inexistentes, mas que, quando observadas em retrospecto, revelam transformações profundas. Há anos em que a vida se reorganiza sem ruído, como gás se compactando aos poucos até formar um núcleo. Há noites em que a mente se aquieta o suficiente para permitir que algo profundo se mova, mesmo que apenas alguns milímetros, e ainda assim essa mínima mudança altera tudo. A relação entre a matéria e a energia no espaço interestelar também sugere um entendimento sobre a própria consciência. No ambiente galáctico, matéria e energia não são entidades separadas, atuam juntas, influenciam-se, transformam-se constantemente. Em nossa percepção interna, pensamentos e sentimentos seguem uma lógica parecida. Não surgem isolados, mas como parte de um processo mais amplo, onde cada emoção carrega energia própria e cada ideia se apoia em algo que não é apenas racional, mas também sensorial, afetivo, quase físico. A consciência humana se move em ondas, em impulsos, em silêncios, exatamente como o fluxo de energia que atravessa o espaço interestelar. Nada é linear, nada é estático. Tudo é conversa sutil entre forças internas que se equilibram como pressões no interior da galáxia. E ao refletir sobre o halo quente que envolve a Via Láctea, uma camada tão rarefeita que é quase imperceptível, mas que influencia o movimento de toda a galáxia, surge outra imagem interior. Sentimentos tão suaves que mal percebemos, mas que moldam nossas escolhas mais profundas. Há forças emocionais que funcionam como esse halo, não aparecem, não se impõem, mas sustentam e contêm tudo o que acontece dentro de nós. São camadas de nossa experiência que raramente examinamos diretamente, mas que moldam o contorno da nossa identidade. O espaço entre sistemas solares nos convida a reconhecer que o universo se sustenta em intervalos. Não são apenas as estrelas que importam, mas os espaços entre elas. Não é só a matéria que conta, mas os vazios onde ela se move. Da mesma forma, nossa vida não é feita apenas de acontecimentos, mas dos intervalos entre eles, os silêncios, as pausas, os instantes de introspecção que dão sentido ao movimento. E, ao reconhecer essa simetria entre o cosmos e a consciência, surge um sentimento de continuidade, como se o universo estivesse de alguma forma muito mais próximo do que imaginamos. E assim, enquanto a caminhada avança por essa paisagem interna e externa ao mesmo tempo, uma pergunta suave se forma, como um brilho discreto que aparece no horizonte da mente. Que outras profundidades ainda podem ser percebidas quando olhamos para o silêncio com a mesma atenção com que olhamos para o céu? No fim dessa longa travessia, quando o olhar já se acostumou ao ritmo lento do cosmos e o pensamento se torna mais amplo que as próprias palavras, surge uma sensação de quietude que não vem de fora, mas de dentro. É como se todo o caminho percorrido, das nuvens frias às partículas solitárias, das luzes filtradas às forças invisíveis, tivesse se acomodado suavemente no mesmo silêncio que encontramos ao levantar os olhos para o céu numa noite sem pressa. E ao lembrar daquele primeiro instante em que contemplamos a escuridão entre as estrelas, percebemos que algo retornou, como um círculo que se fecha sem anunciar seu final. O universo permanece ali, vasto, indizível, respirando em seu próprio ritmo, e nós permanecemos aqui, escutando esse movimento com a mesma delicadeza com que se ouve o vento tocar as folhas, sabendo que há mais profundidade no intervalo do que na explicação. Enquanto a noite avança, o espaço entre os sistemas solares se transforma novamente em metáfora. Tudo o que observamos, a poeira fina, o hidrogênio rarefeito, as ondas que atravessam a escuridão, a luz que perde energia para revelar o caminho, volta a ser silêncio. Não é um silêncio vazio,
mas um silêncio cheio de intenção, como se guardasse perguntas que não exigem resposta. O universo não parece apressado em se revelar por completo. Ele apenas se estende, tranquilo, como um horizonte que permite que cada passo seja dado com calma. E nessa calma, algo se acomoda dentro de nós. A ideia de que não é necessário compreender tudo para estar em paz com o desconhecido. Talvez nunca saibamos exatamente o que acontece em cada canto do espaço interestelar. Talvez as partículas que vagam por eras carreguem histórias que nunca serão decifradas. Talvez o escuro entre as estrelas seja mais amplo do que qualquer teoria pode alcançar. E ainda assim, existe uma espécie de conforto nessa incompletude, como se o próprio mistério fosse parte do encanto, como se o universo estivesse sempre sussurrando que as perguntas são tão importantes quanto as respostas, e que, no fundo, o silêncio também é uma forma de resposta. Ao final dessa caminhada, o espaço entre os sistemas solares já não parece apenas uma distância física. Ele se torna um lembrete de que a vida também é feita de intervalos, pausas, respiros, momentos de quietude que permitem que tudo encontre seu lugar. Assim como o universo forma estrelas a partir do que quase não existe, nós também encontramos sentido nos espaços mais discretos, nas pequenas percepções que surgem quando tudo finalmente desacelera. E nessa desaceleração, há um eco suave do começo, como se estivéssemos novamente diante daquela primeira noite, sentindo o toque frio do ar, escutando o silêncio pensar. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.